tarde, boa noite, caros ouvintes. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos continuar com a leitura do ponto onde nós paramos, tá bom? Então vamos lá. Deve-se observar que a obra não se encaixa no sentido comum da pornografia. Diferentemente da maioria dos livros que abordam o sadismo sexual, No Orchids põe sua ênfase na crueldade e não no prazer. Slim, o estuprador e cativador de Miss Blandish, tem, entre aspas, lábios molhados e salivosos. Isso é repugnante. E sua intenção é causar repugnância. Mas as cenas que descrevem crueldade em relação a mulheres são comparativamente perfunctórias. Os reais pontos culminantes do livro são as crueldades cometidas por homens a outros homens. Acima de tudo, a terceira graduação. Uma nota de rodapé agora. No original Third Degree, que nos anos 1930 era o eufemismo para tortura policial. A terceira graduação do gangster Ed Schultz, que é amarrado a uma cadeira e espancado na traqueia com cacetetes e tem os braços quebrados pelas pancadas quando se liberta. Em outro dos livros do Sr. Chase, He Won't Need It Now, tradução livre, né? Ele não vai precisar agora, o herói, que se tenciona ser um personagem simpático e talvez até mesmo nobre, é descrito numa cena pisando no rosto de outrem e depois esmagando sua boca, pisoteando-a seguidamente com o salto do sapato. Mesmo quando não estão ocorrendo incidentes de natureza física desse tipo, a atmosfera mental de tais livros é sempre a mesma. Tudo que constitui seu tema é a luta pelo poder e o triunfo do forte sobre o fraco. Os grandes gangsters acabam com os pequenos tão impiedosamente quanto um Lúcio engolindo peixinhos numa lagoa. A polícia mata os criminosos de modo tão cruel quanto um peixe-diabo ao matar um Lúcio. Se no fim alguém se alia à polícia contra os gangsters, é simplesmente porque ela é mais organizada e mais poderosa. Porque, de fato, a lei é um ramo mais amplo que o crime. O poder tem razão. Vai victis. Latim, né? Que eu não sei o que significa. Como já mencionei, No Orchids teve seu ponto alto em 1940, ainda que continuasse a ter sucesso como peça por mais algum tempo. Foi, de fato, uma das coisas que ajudaram a consolar as pessoas pelo tédio de estarem sendo bombardeadas. No início da guerra, na New York, uma figura mostrava um homenzinho junto a uma banca de jornais abarrotada de publicações com manchetes do tipo, entre aspas, grandes batalhas de tanques no norte da França, fecha aspas. Grande batalha naval no Mar do Norte, tudo citação, mas gigantescos combates aéreos sobre o canal, etc, etc. O homenzinho está dizendo, histórias de ação, por favor. O homenzinho representava todos os milhões de drogados para os quais o mundo dos gangsters e dos ringues de luta é mais real, entre aspas, mais duro, entre aspas, do que as coisas tais como guerras, revoluções, terremotos, surtos de fome e de peste. Do ponto de vista de um leitor de histórias de ação, uma descrição dos bombardeios de Londres ou a luta dos movimentos subterrâneos europeus seria, entre aspas, coisa de mariquinhas, fecha aspas. Por outro lado, alguns meros tiroteios em Chicago, que resultam em talvez meia dúzia de mortos, pareceriam genuinamente duros, entre aspas. Esse hábito mental está hoje disseminado ao extremo. Um soldado se arrasta numa trincheira enlameada, balas de metralhadora passando meio metro, se tanto acima de sua cabeça, e espanta seu intolerável tédio lendo uma história de gangsters americanos. E o que faz essa história ser tão excitante? Exatamente o fato de pessoas estarem atirando uma nas outras com metralhadoras. Nem o soldado nem ninguém mais vê nada de curioso nisso. Tem-se como certo que uma bala imaginária é mais emocionante do que uma bala real. A explicação óbvia é que na vida real, usualmente, se é uma vítima passiva, enquanto nas histórias de aventuras cada um pode se imaginar como o centro dos acontecimentos. Mas há mais do que isso. Aqui é preciso se referir outra vez ao curioso fato de No Orchids ter sido escrito, com erros técnicos talvez, mas com considerável talento, na linguagem americana. Existe na América uma imensa literatura mais ou menos da mesma espécie de No Orchids.
bem além dos livros. Há uma enorme coleção de revistas pulp em gradações destinadas a satisfazer diferentes tipos de fantasia, mas praticamente todas tendo quase a mesma atmosfera mental. Algumas delas chegam a ser pornográficas explicitamente, mas a grande maioria é bem claramente dirigida a sadistas e masoquistas. Vendidas a 3 pence por exemplar, sob o título Yankee Mags, que vem uma nota de rodapé, elas teriam sido trazidas para o país como lastro, o que se explicava por seu baixo preço e sua aparência amarrotada. Desde o início da guerra, os navios passaram a ser lastreados com algo mais útil, provavelmente cascalho. Essas coisas costumavam gozar de considerável popularidade na Inglaterra, mas, quando o suprimento secou devido à guerra, nenhum substituto satisfatório se apresentou. Hoje, existem imitações inglesas das revistas pulp, mas são medíocres em comparação com a original. Os filmes de bandidagem ingleses, mais uma vez, nunca chegaram perto, em termos de brutalidade, dos filmes de bandidagem americanos. Ainda assim, a carreira do Sr. Chase demonstra a que profundidade já chegou a influência americana. Não só que ele mesmo vive uma contínua vida de fantasia no submundo de Chicago, como ainda conta com centenas de milhares de leitores que sabem o que se quer dizer com clip shot ou hot squat, cadeira elétrica, e clip shot é clip tomada. Não tem de fazer aritmética mental quando confrontamos com 50 grand, 50 mil pratas, e entendem num relance uma frase como Johnny has a rummy and only 2 jumps ahead of the nut factory. Tradução: Johnny era um beberrão insano. Sem dúvida, há um grande número de ingleses que estão parcialmente americanizados na linguagem e, é preciso acrescentar, no aspecto moral. Por isso não houve um protesto popular contra No Orchids. No fim, ele foi retirado de circulação, mas só retroativamente, quando um livro posterior, Miss Callaghan Comes to Grief, A Sra. Callaghan Fracassa, chamou a atenção das autoridades para os livros do Sr. Chase. A julgar por conversas casuais na época, o leitor comum ficou um pouco excitado com as obscenidades de No Orchids, mas não viu nada de indesejável no livro como um todo. Aliás, muita gente teve a impressão de que era um livro americano republicado na Inglaterra. Aquilo a que o leitor comum deveria ter objetado, e algo que quase com certeza teria objetado algumas décadas antes, foi a atitude ambígua em relação ao crime. Fica explícito ao longo de No Orchids que ser um criminoso só é repreensível no sentido de que isso não compensa. Ser policial remunera melhor, mas não há diferença moral, já que os métodos da polícia são essencialmente criminosos. Num livro como He Won't Need It Now, a distinção entre o crime e a prevenção ao crime quase desaparece. É um novo ponto de partida para a ficção sensacionalista inglesa, na qual até há pouco tempo atrás sempre houve uma distinção entre o certo e o errado e uma aceitação geral de que a virtude deve triunfar no último capítulo. Bom, pessoal, vou parar por aqui porque eu acho interessante fazermos uma análise sobre o que foi dito até agora. Orwell está nos falando uma coisa bem interessante, que é a banalização da violência pela cultura de entretenimento, no caso, livros de fantasia, e essa cultura violenta vem de uma determinada sociedade, que no caso ele está dizendo que é americana. Obviamente a sociedade inglesa é muito violenta. Os europeus têm uma cultura violenta, mas a questão eu acho que todas as sociedades têm, mas o diferencial é que os americanos explicitam essa violência nos seus programas de TV, nos seus livros, nos seus programas de rádio, nas suas falas políticas, comprando armas. Ou seja, os americanos eles deixam muito explícita essa violência. Talvez as outras sociedades tentem esconder um pouco, ou pelo menos fazer propaganda, como o próprio George Orwell fala, de questões morais maiores, né? Quer dizer, talvez o bem sempre venceu o mal não seja realista, mas subentende-se que é melhor você publicar bastante, no caso, né, livros, né, filmes onde o bem vence o mal, do que você ficar colocando o mal vencendo o bem e as pessoas começarem a levar aquilo como uma lição de vida, entendeu? E começarem a mudar o comportamento delas. Então ele até fala, né, faz aquela comparação anterior aos
bandidos nobres, né? Ou seja, o cara era um ladrão, mas nunca matava ninguém. Ele era morre na Guerra dos Boers, ou seja, uma guerra patriótica para tentar, outro se alista na Legião Estrangeira para tentar salvar sua honra. Ou seja, ele é um criminoso, mas ele não mata ninguém e no fim ele tenta se redimir. E às vezes acaba morrendo ou sendo preso. Quer dizer, ele ainda paga o preço por ter sido um criminoso, mas é um criminoso romântico nesse sentido. Já com esse outro autor, o Sr. Chase, ele mostra que era só brutalidade, violência, pornografia e que não havia uma diferença entre o bem e o mal. O bem só era o bem porque ele era menos mal que o cara mal. Era basicamente isso. Então ele está falando de como isso afeta as pessoas, né? De certo modo, banaliza a violência e dá às pessoas uma certa confusão na bússola moral dela. Mesmo assim, ele até fala, depois que passou a moda, o pessoal, entendeu? Já não dava muita importância. E ele também ressaltou uns pontos interessantes. O filme inglês e os livros ingleses não conseguiam ser a mesma coisa que os americanos. Isso mostra que, mesmo com essa absorção de uma cultura violenta na ficção, eles não conseguiam sair muito daquilo que eles já tinham antes. Ou seja, os ingleses talvez tivessem uma literatura muito moralista ou muito virtuosa, vem a americana, até provoca uma mudança, mas eles não conseguem fazer algo igual aos americanos. Então isso é interessante, não é porque uma cultura, valores foram introduzidos na sua cultura que você vai simplesmente estalar um dedo assim e você vai virar o outro. Na verdade, as coisas são muito mais fluidas que isso. Então esse é um ponto bem interessante que tem aqui no livro. Isso tudo é bem interessante. Ou seja, tem essa distinção entre aquilo que não se deve fazer, mesmo que você queira, daquilo que talvez a gente possa fazer, que temos liberdade para isso, mas pode provocar algum tipo de, digamos, alteração nos valores daquela sociedade. Pode ser para o lado bom, para o lado ruim ou algo completamente novo. Então isso é interessante de se ver, né? E no caso está falando da literatura, principalmente, e depois até de filmes. Então, as pessoas elas mudam com o tempo e podem mudar por diferentes razões, inclusive pela própria escrita. Então, um grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No próximo áudio, a gente fala mais, tá bom? Falou, tudo de bom. Até a próxima.